E aí, pessoal, beleza? Bora analisar esse dashboard aqui maravilhoso. Bom, de forma geral, gostei muito da posição dos elementos, da forma de navegação aqui que a pessoa colocou. Olha que legal. Quando vai passando o mouse, né? Ele vai selecionando ali cada um deles, deixando mais escurinho ali, mostrando realmente o que acontece, né, quando você clicar ali, tá? Então, o dashboard eu achei bem clean, bem organizado, estruturado, com um padrão aqui de espaçamento entre os elementos, entre as caixinhas, né? Então, ficou bem legal. Vou dar alguns pitacos aqui, sempre para melhorar, para ajudar vocês ali, mas são só para, tipo assim, passar dos 100%, porque ele já tá muito bom, tá? Para começar, eu talvez, mas assim, isso é uma escolha que vai de desenvolvedor para desenvolvedor, né? Mas eu talvez alinharia os elementos sempre na esquerda quando eu estou lidando com cartões, tá? Porque aqui você tá usando provavelmente aquele cartão padrão do Power BI e ele tá centralizando, né, o valor ali. Então, talvez, como seu ícone está para o lado, seu texto está para o lado esquerdo, eu começaria os meus valores aqui do lado, ó, tá? Então, acho que ficaria melhor e evitaria essa quebra aqui, ó, que tem, tá vendo? Ano anterior, budget, se você trouxesse tudo pra cá, talvez facilitasse um pouco a leitura, beleza? Ó, então aqui, ó, jogaria tudo pra cá pra começar onde está faturamento. Ano anterior, budget vem pra cá, né? E aí ficaria tudo alinhado pra esquerda, já que teu ícone tá pra esquerda, né? Tudo tá pra esquerda. Deixa eu ver aqui. Beleza. O que mais? Ah, gostei muito disso daqui, ó. Quando ele passa o mouse, aparece ali, ó, legenda. Olha que bacana, que detalhe, né? Que bacana, porque ele pensou no usuário. Isso é muito legal de fazer, gente. Sempre quando vocês trabalharem com formatação condicional, preocupem-se com aquele usuário que está acessando o dashboard pela primeira vez. Ele não sabe a regra que você aplicou ali. Ele vai ficar se perguntando, putz, por que esse aqui tá tudo verde menos esse que tá azul? Não tá claro, né? Olhando só pro gráfico. Então, eu achei muito legal que o cara pensou aqui em mostrar ali, né, o que está acontecendo. Eu reparei que nas outras páginas esse ponto de interrogação não aparecia, tá? Então talvez fosse interessante você adicionar essa legenda também nas outras páginas, porque a pessoa pode esquecer, ela vai ter que voltar para a primeira página para poder lembrar o que é a definição ali, tá? Outro ponto também, mas esse daí é porque eu sou muito chata, né? Botão de fechar, ele tá apontando a seta para esquerda. Quer dizer o quê? Que o cartão, esse pop-up que abriu ali vai para a esquerda. Então talvez eu jogaria o fechar para a direita e colocaria ali o botãozinho de fechar mesmo, né? Aquele X para indicar que aquilo dali é para fechar, não para jogar ele para um lado para o outro. Eu sei que tá óbvio, né, que é para fechar o pop-up ali, mas acho que não ficou muito bem posicionado. Outro ponto também aqui, ó, esse aqui ficou um número solto, mas eu acho que foi alguma coisa que você esqueceu de ordenar ali os elementos no painel de seleção, tá? Mas é detalhezinho bobo. O que mais que eu gostei aqui? Deixa eu fechar. Ah, uma coisa que você poderia fazer, já pensando em análises, né? Eu notei aqui que nas outras páginas, ó, não tem análise desses valores aqui em cima, ó, que você fala de clientes ativos, inativos e clientes novos. Uma análise bacana de fazer, que eu até deixei um print aqui para mostrar, seria você acompanhar esses clientes ao longo do tempo, né? Esse volume de clientes que entram e que saem ali ao longo do tempo, tá? Então aqui, ó, então uma visualização bacana de se fazer seria essa daqui, ó. Você coloca ali, ó, você pode colocar por mês, né? Porque ali a seleção tá só durante um ano, mas você poderia colocar ao longo dos meses quantos clientes estão entrando, estão saindo, estão ficando, né? Daria para fazer também uma matriz de segmentação. Então, para quem não lembra, ele poderia, por exemplo, fazer um gráfico assim, né? Segregando os clientes, né? Aqui fazer uma separação, claro, se tiver na base, né? Se fizer sentido. E aí indicando ali o faturamento de cada um e a frequência de vendas, né? Então aqui, ó, deixa eu botar FAT. FAT e aqui a frequência de que mais compram, né? Acho que talvez fosse legal. Se fizer sentido com a base também, né? Isso aqui é só uma sugestão. Gostei aqui, faturamento e vendedor, cliente, ranking, ó, que bacana. Ele especificou o ranking aqui, mostrou ali se está aumentando, se está diminuindo, e aí você sabe o que significa por conta da legenda. Faturamento categoria. Ah, muito importante aqui, ó.
Quando vocês estiverem fazendo o gráfico de donuts, cuidado, porque dependendo da paleta de cor que você está usando, ele pode tacar um azul em duas categorias diferentes, que provavelmente foi o que aconteceu aqui. Então, ó, se você reparar, tem uma linha sutil aqui, separando um elemento, né, uma categoria, né, de outra. Então, aqui é internacional, aqui é nacional. Só que ele tá com a mesma cor. Então, fica parecendo, né, que é igual. Eu não sei se foi de propósito ou se realmente foi sei lá, escapuliu e ficou da mesma cor, tá? Mas talvez eu tomaria cuidado com isso. Se você quer dizer que você quer somar, talvez cria lá na base uma nova categoria e adicione um drill down aqui para quebrar, caso a pessoa queira ver o nível mais detalhado. Ou então, se você quer comparar, né, internacional com nacional, acho que talvez valeria a pena também criar um outro gráfico, né? Já que você quer ter essas duas informações, tá? Aqui é uma narrativa de visual, então se a pessoa selecionar aqui, né, o valor vai mudando aqui na direita. Ficou legal, só que poderia melhorar mais um pouquinho. Então, ó, se vocês repararem, ó, o que ele faz? Aqui, ó, isso aqui tá um valor, né? Eu acho que isso aqui deveria ser um ano, alguma coisa assim. Vendedor, tananã, teve maior faturamento e foi, tananã, tananã, maior que o vendedor, tananã, tananã. Que teve menor faturamento. Assim, o texto ficou um pouco cansativo, né? Mas eu entendi que foi para fazer um resumo, né? O vendedor, tarará, contabilizou 17% de tá. Faturamento, budget, divergir mais quando o mês era. Eu acho que esse daqui era a narrativa aquela automática, se eu não me engano, tá? Talvez eu trabalharia um pouco melhor esse texto. E aí, ao trabalhar esse texto, você vai conseguir, por exemplo, deixar esses valores, né? Que são a seleção dos elementos, né? O valor, aqui, ó, esse aqui provavelmente era ano, esse percentual, todos esses itens você consegue deixar de uma outra cor. E não ficaria tudo negrito, por exemplo, como ficou aqui. Então, talvez eu tiraria o negrito do restante das palavras que não são tão importantes e deixaria negrito ou de outra cor diferente, somente nessas que fazem sentido, né? Que é o que vai mudando conforme você vai manipulando o dash, tá? Aqui, ó, na tabela. Quando a gente tem... Sempre adotem isso como prática, tá? Quando a gente tem uma tabela e a tabela tem muitos itens, né? É sempre recomendado que vocês deem um espaçamento maior aqui, ó. Ou seja, uma área de respiro, assim, entre as informações. Então, lá no Power BI tem como você configurar, só você pesquisar por grade. E aí lá tem altura. Eu não lembro exatamente o nome da categoria, mas é uma altura ali que você consegue definir. Geralmente ela vai ficar setada como 0. Aí você aumenta lá para uns 3, 4, para você conseguir ter uma área de respiro melhor ali, tá? O que mais que a gente pode melhorar aqui? Aqui eu já falei do alinhamento, né? Das análises, vamos para metas. Ah, um ponto importante também. Senti falta de um filtro aqui de ano. Por quê? Porque vamos combinar, né, gente? Slicer é muito chato de mexer no Power BI. Isso daqui, ficar manipulando, aí joga um tantinho pro lado, aí passa 50 dias. E quanto menor o slicer, pior para manipular, né? Então, seria interessante ou deixar um filtro de ano junto, né? Ou deixar um filtro de ano e mês, né? Que provavelmente as pessoas vão analisar por essas categorias. Mas se quiser manter o período, para digitar ali o período, beleza, você mantém o período, mas deixa um de ano também, caso a pessoa queira ver uma segregação melhor ali de ano e mês, por exemplo, tá? Ó, isso aqui me chamou a atenção, por quê? Toda vez que a gente vai comparar faturamento e alguma outra variável, né, estiver comparando coisas, e esse valor é um percentual que pode ser acima de 100%, não é bacana a gente representar isso com um gráfico de donuts, de pizza, coisas que deveriam ser até 100%, que deveriam se preencher ali e completar, né, a soma dos dois dá o total. O total que seria 100, né? Por quê? Não fica legal, assim, você passou de 100%, aqui também passou de 100%, mas aqui passou quase que mais 20% em relação ao primeiro, né? Então, aqui também, ó, 149. Então, todos os visuais, eles estão iguais, completamente iguais. E você não sabe o quanto mais, né, ficou um em relação ao outro. Então, tomaria cuidado com esse tipo de gráfico. O que você poderia fazer para melhorar isso aqui? Você poderia fazer um gráfico de barras, né? Com a linha no meio aqui sendo o 0. E aí sim você colocar, beleza, o faturamento atual, né? É esse aqui. E do ano anterior é menorzinho. Então quer dizer que o seu faturamento atual foi maior, né? Então você consegue mostrar aqui.
Ou então mostrar uma barra só, né? Deixa eu tirar esse aqui, ó. Mostrar uma barra só e com um percentual. Só que aqui você especificando que o zero está aqui. E aí, se foi mais que 100%, você vai pontuar aqui. E se for menos, vai ficar para baixo. Tá? E aí você sabe ali o quão longe do zero tá. Isso também é melhor. Beleza? Gostei aqui que você colocou uma navegação, né? Para você mudar as análises. Budget, forecast. Quando vocês forem fazer botão, né? Deixem o nome do botão fazendo sentido. Ou não coloquem esse. Não deixem aberto assim essa opção de clique aqui para seguir link, né? O tooltip. Porque senão não faz sentido, né? Clique aqui. Fica esquisito você olhar isso no dashboard, né? Publicado. Então, ou tira ou coloca algo que faça sentido. Ou seja, clique aqui para mudar a visualização para forecast. Para ficar mais claro para o usuário, tá? Essa tabelinha aqui eu achei um pouquinho poluída, tá? Porque aqui você mesclou formatação condicional, então repara, os tons de verde e os tons de azul, você vê que o verde ele tá todo igual porque os valores são muito próximos, provavelmente ele sempre compara com um valor maior e um valor menor, né? Então ele distribui as cores ao longo dessa faixa. Só que as faixas não são iguais, né? Então acho que talvez não precisasse deixar colorido ali o faturamento atual. E tomaria cuidado também em colocar formatação condicional, né? Ou seja, o background da célula ali de uma cor e ícones, porque fica muito pesado para a pessoa enxergar. Se você quiser, sei lá, selecionar só os meses que ficaram acima ou abaixo, né, de uma comparação ali, você pode colocar um botão para mudar o bookmark, para deixar melhor ali a visualização, ou adicionar uma coluna nova com um ícone só, mas separado do valor, né, para não ficar muito poluído, tá bom? Beleza, vamos lá para geofaturamento. Gostei muito dos ícones escolhidos aqui, ó. Ficou bem legal. Fez sentido, né? Beleza, o mapa do Brasil. Tem tooltip. Tooltip aqui saiu um pouquinho do padrão porque tá amarelo, né? Mas beleza. Faturamento versus região. Todos os tooltips estão amarelos? Deixa eu ver. Ó, aqui tá branco. Tem que dar uma padronizada ali. Aqui tem um tabelão. Deixa eu expandir para ver se a pessoa se preocupou em mudar o background da tabela. Muito bem. Tem muita gente que só preenche aqui, né? E deixa o background claro. E aí esquece de colorir. Essa pessoa aqui pensou nisso. Arrasou. Aqui tá ok. Vamos só olhar o drill through aqui. Detalhar faturamento. Ó, um ponto de atenção. A tabela tá bem crua, assim, né? Bem bate-pronto. Como eu falei para vocês, sempre quando tiver tabela longa, com muito dado, muitas linhas, muitas colunas, aumenta essa distância que tem aqui entre as linhas, tá? Coloca de 4 para cima esse espaçamento. Outra coisa que ficou um pouquinho estranha foi esse menu aqui, ó. Se você não vai colocar nenhum menu na página de detalhamento, não faz sentido isso aqui aparecer dessa forma, assim, ó, vazio, tá? Então seria melhor tirar e aí você tem mais espaço para a tabela, consegue aumentar o tamanho das colunas ali. Deixa eu fechar aqui, vamos voltar. Beleza, decomposição. Ficou bacana a decomposição. Gostei aqui, ó, um ponto importante para vocês. Aqui tá perfeito, tá? Não tem nada para comentar. Mas para alertar vocês quando vocês forem usar esse visual de decomposição. Se o seu visual tiver a árvore expandindo para a lateral, para a direita, né? Ou seja, tiver mais colunas do que cabe na visão na largura ali, é muito importante que vocês não coloquem esse visual solto aqui em cima, ó. Esse visual em cima da árvore. Por quê? O que vai acontecer? Isso já aconteceu comigo também. Conforme você for arrastando, né? Então, geralmente essa árvore ela permite que você clique com o mouse e arraste para ver os campos da direita, né? O que vai acontecer? Esse tipo nacional, ele vai ficar lá atrás do percentual valor. Então, ele vai ficar tapado, né? Então, isso visualmente não fica muito agradável. Então, tomaria cuidado. Ou seja, o que eu faria nesse caso? Eu deixaria esse campo aqui, percentual e valor, eu jogaria para fora desse quadrado que tem o visual de árvore, tá bom? Beleza, bora lá para esse volume. Ó, bem legal. Mesmo esquema de cores, né, que estava ali definido, só colocaria aquele ponto de interrogação aqui para ficar show. Uma coisa que daria para melhorar. Esse janeiro aqui, né?
Você vê que a letrinha tá toda na diagonal porque não coube ficar todo na horizontal. Então aqui talvez desse para você reduzir, ao invés de janeiro, coloca Jan só. E aí reduz um pouco ali e cabe pra gente ler sem ficar entortando a cabeça. Uma coisa que você poderia fazer também, que é sempre recomendado, é você especificar o ano que está mostrando aqui. Por quê? Ainda mais quando você está com filtro de período assim, tá? Porque vai que você passa ali, tipo, 3 dias para 2022 e aparece um janeiro aqui no final. Quer dizer, na verdade, nem vai aparecer janeiro aqui no final, né? Porque como tá 100 anos segregado, o janeiro ele vai ficar todo aqui, ó, nessa barrinha. Então, às vezes, se a pessoa escapulir e alguns dias para janeiro, ele vai juntar com o janeiro do ano anterior, né? Que vai ter ali mais de um ano, né? Não vai ser exatamente ali um período certinho. Então, eu sempre gosto de colocar aqui, ó, 2021. A não ser que você tenha especificado, tiver um filtro com seleção única de ano e mostre ali que o ano é 2021 só. Somente ele, não dá para selecionar mais de um ano. Aí beleza, aí não precisaria desse 2021 aqui. Mas não é esse caso que está no Dash, tá? Então não esqueçam de colocar isso. Preço médio vendedor, preço médio grupo de produto, volume e período. Daria para fazer análises mais complexas aqui, né? Como aquela de volume, preço, mix, né? Aquela análise do mix de produtos, né? Para ver o que impactou na maior venda. Ah, foi o preço, foi o volume, né? Essa análise seria interessante aqui. Aqui você sempre está comparando com o preço médio, né? Mas não necessariamente o preço médio é um grande balizador. Gostei aqui que você colocou, né, produto e cliente, para mudar ali. Talvez eu colocaria ali esse botãozinho na parte de cima da tabela. Por que que eu faria isso? Ó? Então, ó, esse produto e esse cliente, eu colocaria aqui em cima da tabela. Eu poderia ficar assim, lado a lado. E achataria um pouquinho a tabela para baixo. Traria ele um pouquinho para baixo, para poder ficar esse botão bem explícito aqui, ó. Ao clicar aqui do lado, você vai mudar esta tabela. Você não vai mudar mais em nenhum lugar. E como ele ficou aqui para fora, ficou um pouco, né? Não tá tão claro que se você clicar aqui, você muda o gráfico. A não ser que a pessoa já conheça, né? Então, acho que para ficar ainda mais evidente para o usuário, eu jogaria esse botão aqui para cá, pro lado esquerdo. Gostei aqui que você usou um lot file, né? Para botar uma animaçãozinha, ficou divertido. Acho que é isso, ó. Olhei todas as páginas, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma coisa para complementar, deixem aqui nos comentários. E na próxima quarta-feira tem outra análise, tá bom? Beijo!